Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a histerese magnética. Pensem aqui que a gente tem um circuito magnético, um material ferromagnético. Nós falamos bastante sobre este tipo de circuito, que pode ter ou não entreferro. Lembrem-se que nós falamos da lei de Ampère, em que precisamos de uma corrente elétrica para estabelecer o nosso campo H. Esse campo H criado, ele vai ficar concentrado no material ferromagnético. E esse material ferromagnético, então, produz o nosso campo B, nossa indução magnética. A partir do momento que essa indução, essas linhas de indução, linhas de campo magnético passam na área S, a gente tem o nosso fluxo magnético em Weber. Acontece que nós falamos aqui o tempo todo da aplicação de uma corrente, e essa corrente ela pode ser também do tipo alternada. Ora, é uma corrente com ciclo positivo, ora tem uma corrente aqui com ciclo negativo. Então, significa que, de acordo com a regra da mão direita, estabeleceremos ora o fluxo num sentido horário, ora no sentido anti-horário. Então, o fluxo aqui ele está em fase com a corrente, circulando nessa bobina. Acontece que esse fluxo magnético está de um lado, ora de um outro. E para fazer isso, é necessário uma certa energia, uma energia que vai ser dissipada sob forma de calor. Então, a gente tem que estudar um pouquinho sobre a magnetização dos materiais ferromagnéticos. A gente vai falar daí do laço de histerese. Então, lembrem-se que no início da magnetização do material, a gente tem aqui o que a gente chama de domínios magnéticos. Então, é como se eu tivesse um ímã bem pequenininho. E esse meu material magnético ele é composto por vários domínios individuais, em que esses domínios individuais eles têm aqui um vetor que pode ser alinhado em qualquer direção no espaço. Então, quando a gente aplica um campo H0, eu não tenho com que me alinhar. Nosso campo B aqui está totalmente desalinhado dentro desse material ferromagnético. A partir do momento em que eu aplico um campo magnético externo, campo H, eu vou alinhar esses domínios magnéticos na direção desse campo H, fazendo então com que esses domínios se movam, e isso demanda energia. Se eu aplico um campo ainda maior, um campo H ainda maior, eu vou precisar de uma energia maior e vou conseguir alinhar mais ainda os meus domínios magnéticos. Essa propriedade, então, vamos agora imaginar que a gente está aplicando uma corrente alternada. Tá? Não estou somente aumentando o campo em uma determinada direção. Vou aplicar ora o campo num sentido, ora em outro sentido. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de histerese magnética. Então, o que é uma curva de magnetização? É um gráfico que mostra a densidade de fluxo magnético em relação a esse campo magnético externo H aplicado. Esse campo H, novamente, depende unicamente aqui da corrente, daquele caminho magnético L e do número de espiras. Esse outro campo B depende do material ferromagnético, ou seja, a gente vai falar aqui dos domínios de alinhamento. A gente vai partir do ponto 0 da figura, esse ponto aqui, onde eu não tenho nem campo H aplicado, campo externo, nem a nossa indução magnética B. Os dois valem 0, ou seja, não tenho campo H, não tenho os domínios, não estão alinhados. Então, eles são orientados de forma aleatória aqui nessa figura. A partir do momento que eu aplico uma determinada intensidade de campo H, eu vou criar um campo B automaticamente. Então, olha aqui, eu vou me alinhar. Aumentei um pouquinho mais essa intensidade de campo H, os domínios magnéticos vão se alinhar ainda mais com esse campo magnético externo aplicado. A inclinação da curva está diminuindo. Chega um ponto em que eu vou somente aumentar aqui o campo H externo sem mais aumentar o campo B. Nós já falamos sobre isso, a nossa saturação. Não há mais aumento da magnetização. Todo esse ponto aqui, entre a magnetização 0 e esse ponto 1, é chamado de curva de magnetização inicial. Agora, se eu reduzir o campo externo, ou seja, a minha corrente está diminuindo, mas ela ainda é positiva, se eu reduzir o H, eu vou diminuir lentamente agora a indução magnética. Percebam aqui que eu diminuí o H
minha indução magnética aqui, meus domínios magnéticos continuam para a direita, alinhados, mas eles diminuíram a intensidade desse alinhamento de uma maneira mais lenta, porque ele tende a reter essa magnetização, tá? Então tem um tipo de atraso nesse alinhamento. E eu vou reduzir mais ainda o campo H externo e eu vou verificar que na prática eu vou chegar no campo uma indução remanescente, eu vou ter um campo B ainda remanescente, mesmo tendo agora aplicação de zero de corrente. Zero de corrente cria 0H, o H igual a zero. Eu ainda tenho um campo B remanescente alinhado, essa propriedade, né? Existe nesse tipo de material. Então é um magnetismo residual. Por que é magnetismo residual? Porque ainda existe um resíduo de magnetização mesmo quando eu não tenho mais corrente. E aí eu vou agora ir para uma corrente negativa. Percebam que eu cheguei aqui na corrente negativa, eu crio um HC negativo, ou seja, eu mudei aqui o sentido do H, ó, percebam. Eu mudei o sentido do H, apliquei um campo chamado de campo coercitivo, força coercitiva, intensidade de campo coercitivo, por isso HC, um valor negativo de tal forma que a minha indução magnética agora tem valor zero. Se a minha indução tem valor zero, significa que agora os meus domínios magnéticos estão novamente desalinhados. Então não existe mais essa magnetização. Esse processo de aplicar um campo coercitivo para fazer com que a minha indução aqui, ó, vá para zero, percebam que eu tenho o HC e o B vale zero, é chamado de desmagnetização. Se eu aumentar ainda mais o campo aqui de desmagnetização, ou seja, estou aplicando uma corrente negativa, vou aumentar ainda mais e vou chegar aqui no ponto 4. Agora todos os domínios, olha que os domínios vão estar alinhados na direção oposta em relação ao anterior. Além disso, observa aqui que esse ponto 4 e esse ponto 1, o campo H, a intensidade do campo H e a indução magnética B têm a mesma magnitude, mas estão em direções opostas. E aí eu agora volto a diminuir a intensidade da corrente, ela continua no sentido oposto, né, o sentido ali no gráfico negativo, e eu chego nesse ponto 5, que é um magnetismo residual, né, uma densidade de fluxo ainda remanescente, que tem a mesma intensidade que essa aqui, do ponto 2, então a gente está no ponto 5, é um domínio magnético alinhado para a esquerda, com campo H valendo zero. E depois eu vou para o ponto 6, ou seja, cheguei agora, era uma corrente antes era zero, agora eu tenho um campo H positivo, campo coercitivo faz com que a minha indução novamente volte a zero e meus domínios fiquem desalinhados. Novamente, agora aumento um pouquinho mais a corrente, agora eu retorno ao ponto 1. Percebam que, se eu continuar o ciclo, eu vou agora seguir esse loop externo, eu não vou mais voltar para o magnetismo inicial. O magnetismo inicial acontece no nosso primeiro ciclo, quando ele sai aqui do zero, vem nesse valor e vai para cá. Então essa memória, esse efeito de memória, é muito comum nesse tipo de material e depende do que aconteceu com ele anteriormente. Para fazer a desmagnetização do material, pode fazer ela de várias maneiras, uma delas é através da aplicação de calor, onde a gente atinge a temperatura de Curie, ou se a gente aplicar um campo magnético na direção, um campo magnético externo, né, na direção oposta. Então esse é o mesmo efeito de memória que a gente conhece dessas unidades de disco rígido. Uma coisa importante aqui para destacar é a área dessa curva aqui. A área dessa curva, ela representa energia, porque vocês perceberam que a gente vai variando aqui a intensidade da corrente, vai variando o sentido da corrente, ou seja, diretamente está relacionado aqui ao sentido do campo H, e esse campo H, os domínios eles tendem a se alinhar, mas é um processo que demora, tem um certo atraso. Essa demora, esse atraso, essa energia para fazer isso, né, é uma energia perdida no processo. Esse tipo de perda de energia a gente chama de perdas por histerese. Então, quando a gente tem qualquer corrente alternada num material aí magnético, por exemplo, transformadores em máquinas, a gente sempre vai ter essas perdas por histerese, porque a gente aplica uma corrente CA, um campo CA, um campo periódico.
Além disso, a gente tem aqui vários, dependendo do material, então a gente vai ter diferentes tipos de área para a mesma corrente aplicada, ou seja, para o mesmo campo externo aplicado. Então é interessante saber o material que a gente está utilizando, porque a gente vai ter uma perda por unidade de volume diferente para cada tipo de material. E a gente tem também, como vocês vão ver agora, dois tipos de materiais diferentes. Por exemplo, eu tenho material conhecido como macio ou muitas vezes doce ou mole. Percebam que nesse tipo de material, então aqui tem vários exemplos, tá? Normalmente a gente tem uma área que tem uma altura maior, mas ele é fino, ele tem um campo coercitivo, esse HC aqui, normalmente ele tem valores mais baixos. O campo coercitivo baixo, em particular, ele indica que esse material ele pode ser facilmente magnetizado ou desmagnetizado. Tá? Isso é muito útil para motores elétricos e transformadores. Além disso, eu posso falar que cada materialzinho desses aqui, ó, possui, além do campo coercitivo de intensidades diferentes, também possui aqui esse campo de saturação diferente e o campo remanescente diferente, intensidade diferente. Outro tipo de material é o material que a gente chama de duro. Ele tem uma área maior aqui na superfície, ele é mais largo, mas é baixo aqui, ó, essa altura. Esse tipo de material ele é utilizado mais para a fabricação de ímãs permanentes. Por quê? Porque o campo coercitivo ele tem maior intensidade. Se ele tem maior intensidade, ele é mais difícil de desmagnetizar, uma vez que eles foram magnetizados. Ou seja, ele precisa de um campo reverso maior para reduzir a indução remanescente a zero. Então, eles são utilizados aí em ímãs permanentes. Quase todos esses materiais aqui tem também indicação da temperatura de Curie, né? Eles vão perder as propriedades magnéticas uma vez que eles atingem certo grau. Esses materiais magnéticos que eu comentei com vocês, macios, eles são normalmente utilizados em máquinas. Podem ver aqui um material, né, que possui alta permeabilidade. Ele é considerado tipo doce, né? Macio, doce. Quando a gente aplica uma corrente alternada, a gente tem que se lembrar que vai haver a variação de fluxo. Então, vai haver aí essa energia demandada para alinhar os domínios magnéticos. Então, essa energia demandada é o que a gente chama de perda. Então, um tipo de perda do transformador é essa perda por histerese. Aqui eu coloquei o transformador, mas eu posso comentar aqui máquinas em geral. Motores de indução, alternador síncrono, etc. Máquinas síncronas, né? Porque alternador síncrono também a gente tem o motor síncrono. Além disso, temos as correntes de Foucault, que é outro tipo de perda no núcleo do material, tá? Então, quando a gente tem a variação de fluxo lá dentro, isso também vou comentar com vocês, lá dentro vai também ter a indução de corrente no núcleo. Não é para passar corrente no núcleo, mas existe uma corrente induzida no núcleo, que são conhecidas como correntes de Foucault. Obrigada, pessoal!